Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles virão a Deus. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. São tantas lições, né? Tantos ensinamentos que Jesus nos deixa. A pureza de coração, ela é parte integrante da simplicidade e da humildade. E exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade, como símbolo da humildade. Se a gente considerar que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências anteriores, essa comparação ela pode parecer meio injusta. Porque somente um espírito que chegou à perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas nós estamos falando da vida presente. Essa comparação, quando é feita, é com relação à vida presente desse espírito, quando ele ainda é uma criança e não pode manifestar nenhuma tendência perversa, oferecendo-nos assim a imagem da inocência e da candura. Jesus, aliás, não diz que o reino dos céus é para elas, mas para aquelas pessoas que se assemelham. Se assemelham em quê? Em inocência, candura, né? Pureza. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta então ao nascer como ele é? Porque tudo é sábio nas obras de Deus. A criança, né, quando esse espírito é uma criança, ele necessita de cuidados delicados e que só a ternura materna pode proporcionar. E é essa ternura, né? E essa ternura aumenta diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Então, quando a gente se identifica com aquela fragilidade, né? Com aquela ingenuidade, a ternura aumenta. A ternura aumentando vai ter condições de despertar mais cuidados, né? Cuidados que a criança necessita, que é tão independente ainda, então tem idade. Para a mãe, o filho é sempre um anjo e é necessário que seja assim, pois se ao invés do anjo que ela vê, ela visse um caráter viril, as ideias de um adulto, ou ainda conhecesse o seu passado, ela não conseguiria lhe dispensar todo esse cuidado com toda essa ternura. Então é preciso que ela enxergue esse anjo, né? Essa inocência, essa pureza, essa leveza. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que quando se aproxima a encarnação, o espírito ele começa a se perturbar e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, de quem ele é, do que ele fez. Durante esse período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades, seus dons, talentos, se conservam em estado latente, em estado adormecido, oculto, não se manifestam. E é necessário isso para que ele se esqueça por um momento, né, esse momento de quem ele foi, para que haja oportunidade de ir aprendendo novas aptidões, tendo novos conhecimentos, até para poder lidar com tudo que já fez, né? Porque ele é uma criança, mas ele foi um adulto. Então, é essa criança, através da criança, que vai conseguindo, né? A mãe, os pais, os responsáveis, plantar uma nova sementinha. E para plantar uma nova sementinha, tem que ter um campo limpo. Então, por isso que fica adormecido por um tempo. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E para ter um novo ponto de partida, tem que encontrar um terreno limpo, né?
ele ter esse ponto de partida, é necessário essa nova existência. Ele esquecer é necessário que nessa existência ele esqueça tudo que lhe possa servir de estorvo. Então, se ele vem com tudo que ele já foi, não há espaço, né? E além de não haver espaço, atrapalharia esse ponto de partida que ele está tendo a oportunidade de ter nessa nova existência. Mas o seu passado reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, o que ele fez de positivo, o que ele aprendeu e tudo mais, também vem para essa. Então, ele nasce e aí o que ele já tem acaba sendo despertado também, né? Essa intuição que ele conserva, né? Dessa experiência que ele já teve. Então, a gente traz, e mesmo que adormecido, mesmo que você não tenha total consciência, mas a gente guarda isso dentro da gente. As informações, nós carregamos as nossas informações, nós podemos não lembrar, que é o melhor para o espírito, mas tudo que nós já fizemos, o que nós já vivemos, é guardado aqui dentro, nós temos dentro da gente. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Então, conforme o corpo vai crescendo, né, as ideias vão retornando, mas de forma gradual, porque também vem aquela avalanche e não vai ser positivo para esse espírito, porque ele está aqui para evoluir. Então, a coisa, tudo que Deus faz é sábio. Então, vem aos poucos para ele poder lidando de acordo com a sua capacidade, com o que ele vai aprendendo nessa nova existência. Podemos dizer, então, que nos primeiros anos, o espírito é realmente uma criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas, né? Então, é necessário, nos primeiros anos estão adormecidas. E durante o tempo que seus instintos permanecem ocultos, que ainda não se manifestaram, ela é mais dócil. Por isso mesmo que a criança está mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então entenda, né? Está mais dócil, está mais acessível à informação que os pais vão passar, né? Aos ensinamentos. Então, olha a responsabilidade dos pais, né? Ele tem uma folha em branco aí, digamos assim, que por mais que vai retornando, quando é criança, tudo é os pais, né? O conhecimento que ela vai adquirindo vem dos pais. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande para levar conteúdos, ensinamentos edificantes, né? Que vai ajudar esse espírito a evoluir. Então, é nesse momento, quando esse espírito ainda é uma criança, que não lembra, né, do que foi, os seus instintos permanecem ocultos, que estão mais dóceis, mais acessíveis, que o pai vai ter essa oportunidade. E por isso que é necessário ela estar mais dócil, porque por outro lado também, ela estando mais dócil, o pai e a mãe, consegue levar algo, consegue tratá-la com cuidados delicados, né? Com mais carinho, essa ternura que vem dos pais, né? Então, você vê como é importante alinhar as duas questões. A criança que vem, né, com essa docilidade para facilitar os ensinamentos do pai. E aí a responsabilidade dos pais é bem grande. Eis porque Jesus toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Porque independente da anterioridade da alma, o espírito reveste por algum tempo a roupagem da inocência. Olha que coisa linda, né? Então, independente do que foi, quando ela vem com essa inocência, porque reveste, ela esquece, os instintos estão adormecidos. Então, o que ela tem é aquilo, é aquela pureza, aquela inocência, né? Ela está, entre aspas, em branco no sentido positivo, de ter a oportunidade de trabalhar com coisas boas, de estar levando conteúdos bons para essa criança. Então, é por isso
que Jesus toma a criança como símbolo da pureza. Independente do que ela foi, quando ela vem, quando ela renasce, os instintos estão adormecidos e ela tem essa roupagem da inocência, da fragilidade, da pureza. E aí, onde pode se trabalhar nesse campo, né, que está totalmente fértil para receber todos os ensinamentos, tudo que vai favorecer a evolução desse espírito. Lógico que depois ela vai despertando, a responsabilidade, né, ela vai surgindo a responsabilidade dela ali. Mas se ela tem algo positivo, é mais fácil para ela lidar com as suas questões. E volto a repetir, a responsabilidade dos pais, os responsáveis, é muito grande. Não se esqueçam. Bom dia para você, um grande abraço pessoal do Raimundo e da Agenda Espírita Brasil. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e beijos de luz.